Palmeiras e Atlético Mineiro. Para você uma reportagem, então vamos lá. Verdão e Galo vão se enfrentar nessa rodada do Brasileirão. 19 de novembro de 2014. Depois de 4 anos de reforma, o Palmeiras finalmente estreou seu novo estádio, o Allianz Parque. Tá certo que a estreia não foi como o torcedor palmeirense esperava. Derrota por 2-0 para o Sport. No entanto, não demorou muito para a equipe alviverde se sentir à vontade em casa. O retrospecto na Arena é favorável ao Palmeiras. Desde a inauguração de seu estádio, foram 78 jogos, 53 vitórias, 13 empates e apenas 12 derrotas. Um aproveitamento de 73%. Nesse período, a equipe alviverde marcou 145 gols. O artilheiro é Dudu, que fez 15 gols diante de sua torcida. Já o jogador que mais atuou na Arena foi Fernando Praz, e também o que mais venceu, num total de 46 vitórias em casa. E sabe qual foi o técnico que mais comandou o Verdão na Arena? O Cuca, que venceu 17 partidas em casa. Na verdade, o treinador só perdeu uma vez no Allianz. E adivinha pra quem? Meu amigo, para o Atlético Mineiro, adversário que o Palmeiras recebe neste fim de semana pela 4ª rodada do Brasileiro. A derrota do Alviverde foi há 10 meses atrás, mais precisamente no dia 24 de julho de 2016. 1-0, gol de Leandro Donizete. De lá pra cá, o Palmeiras vem alimentando a sua maior sequência invicta em casa. Foram 25 jogos no total, 20 vitórias e 5 empates. Porém, chegou o momento de reencontrar o Galo no Allianz Parque. Lembrando que nenhuma das equipes se encontra entre os 10 primeiros do Brasileirão. E aí, quem leva a melhor? Façam as suas apostas. Já já nós teremos informações direto da Academia do Verdão com o Fernando Caetano sobre esse jogo e sobre, claro, o time do Palmeiras. Agora há pouco você falou de ingressos à venda. Foram quantos ingressos já confirmados, vendidos, Caetano? Boa tarde mais uma vez. Mais uma vez, boa tarde, Prieto. 30 mil ingressos já vendidos antecipadamente para esse jogão aí, Palmeiras e Atlético Mineiro, domingo no Allianz Parque. Apesar do momento pouco complicado do Palmeiras, né, que não tem apresentado aquele futebol vistoso que a torcida espera, a galera tá aí animada e mais uma vez vai encher o estádio domingo para esse jogo contra o Galo, Prieto. Pois é, e... Bom, teremos treino aberto... eu não consegui ver o que estava escrito na camisa, né? Foi logo na estreia, né? Quando o pessoal estava animado aí com a estreia do Allianz Parque. E o que o Fernando Caetano está falando é verdade. O momento está difícil para as duas equipes. 14º colocado é o Palmeiras na tabela do Brasileirão, enquanto o Atlético Mineiro é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Nós temos imagens maravilhosas aí, né? De Palmeiras e de Galo. E o Caetano... Estou de volta para o meu aconchego, estava escrito. Agora eu consegui ver de novo. Então tá bom. E o Caetano está ainda na porta da academia. Hoje dá para entrar aí. Vão liberar para você acompanhar treino. Tem um motoboy aí atrás de você também. Deve estar entregando alguma coisa, algum lanche para alguém aí, sei lá, algum documento. Pô, será que pode ser algum contrato para ser assinado? Alguma coisa ou não? Diga aí, Caetano. Prieto, você observou bem, tem um rapaz ali, tá aguardando também, provavelmente deve trabalhar aí para alguma emissora, trazendo fita ou cartão aqui para a gravação das equipes. E a gente tem também, pedir para o Zé Teodolino, nosso câmera, mostrar, também temos a presença de alguns torcedores que vão acompanhar daqui a pouco essa atividade do Palmeiras. O treino hoje é aberto, sim, mas só a segunda parte. A gente já viu há pouco e até mostrou no Boa Tarde Fox, né, Prieto? O Gabriel Jesus chegou aqui, jogador do Manchester City, que está de férias no Brasil. Ele tem aproveitado essa semana para manter a forma física e para chegar bem para a seleção brasileira, nos amistosos na Austrália na semana que vem. Então Gabriel Jesus já passou aqui, os jogadores do Palmeiras atual também já entraram, então a gente sabe que o treinamento já está começando agora, mas essa primeira parte da atividade é fechada para a imprensa. O técnico Cuca aí vai procurar acertar o time, aí depois às 4h30, daqui mais ou menos 25 minutos, a entrada da imprensa vai ser liberada. Mas aí, viu, Preto, vai ficar difícil a gente ter alguma pista, porque o Cuca,
Ele costuma nessa primeira parte trabalhar o que é preciso, as jogadas ensaiadas, e depois quando ele libera pra gente, já tá naquela parte do rachão, um treinamento mais descontraído, e fica aquela dúvida, né? Muitas dúvidas com relação ao time do Palmeiras para o jogo de domingo. Por exemplo, Edu Dracena, será que ele vai continuar na defesa ao lado do Mina, ou o Juninho, recém-contratado, jogador, pode ter mais uma oportunidade? É uma dúvida. A gente também não sabe na lateral esquerda. Será que o Zé Roberto segue como titular ou o Egídio pode ter uma oportunidade? Uma vez que o Cuca está preocupado com os gols que o Palmeiras tem sofrido ali pelo lado esquerdo. Ou até uma outra opção, o Michel Bastos. E aí no ataque também muitas variações, né? O Borja ficou na reserva os 2 últimos jogos do Palmeiras no clássico contra o São Paulo e também contra o Internacional pela Copa do Brasil. Será que o Borja agora volta para o time titular? E o Dudu? Até agora, oficialmente, o Palmeiras não se pronunciou sobre os resultados dos exames médicos que o Dudu se submeteu. Ele saiu na quarta-feira com dores na virilha. E aí a dúvida também para o jogo de domingo. Enfim, o Cuca tem um elenco muito qualificado, muito recheado, então tem muitas possibilidades. E quando a gente entrar para acompanhar o treinamento do Palmeiras, aí vai ficar um pouco mais difícil ter essas pistas. Mas enfim, o Palmeiras está aí buscando a recuperação no Campeonato Brasileiro, porque estreou muito bem. Goleada 4-0 para cima do Vasco, mas aí depois 2 derrotas no Campeonato Nacional para Chapecoense e para o São Paulo, ligaram o sinal de alerta aqui no Palmeiras, Prieto. Pois é, o Caetano, você falou de dificuldades, vai ser difícil. Chega mais aqui, Helena. Eu não acho que você vai ter dificuldade nenhuma aí, porque eu te conheço muito bem. Então, daqui a pouco, o Caetano traz o time do Palmeiras confirmado pra gente. Caetano, ajuda o Ribeirão aqui. O Ribeirão preparou a escalação do time do Palmeiras. Não é exatamente um esboço, mas algumas dúvidas. Vamos você lá. Já tratou desse assunto. Fernando Praz, Jean, Mina, Edu Dracena e Zé Roberto, essa zaga que você pensa que vai para campo, né, Ribeirão? Olha, se não houver nenhum tipo de problema, eu imagino que ele volte nessa partida com o Jean para a lateral direita, até porque o Guerra deve voltar para a equipe, não é? Então, essa vaga do Guerra na última partida pela Copa do Brasil foi ocupada pelo Jean, então acredito que hoje o técnico Cuca deva voltar a utilizar no treinamento o Guerra no meio campo e o Jean na lateral direita. E aí, o Zé Roberto, claro, fica uma dúvida quanto à presença dele. Eu acho que o Fernando Caetano até citou a possível presença do Egídio. Eu acho que até o Michel Bastos pode ocupar essa vaga, né? Porque jogou como lateral no Palmeiras no clássico da semana passada contra o São Paulo. O time não foi bem ali do lado esquerdo. Então, ele mostrou insatisfação de jogar nessa posição quando ele atuava pelo São Paulo. Mas se a gente lembrar, o São Paulo não tinha tantas peças à disposição como o Palmeiras tem hoje. Então, se ele tiver... Ele é reserva do Palmeiras hoje. Então, talvez se aparecer uma vaga na lateral esquerda, ele não pode reclamar. Né? No São Paulo ele tinha a condição de atuar como titular no meio campo, por isso foi a insatisfação dele por ser colocado na lateral esquerda. Vamos de Zé Roberto por enquanto, porque para mim ele é o titular da equipe. Tá, né? Ótimo. Felipe Melo, Tietê e Guerra, Roger Guedes, Dudu e William. O Caetano já falou sobre o Dudu, que não tem a confirmação ainda, depende do diagnóstico da contusão que ele teve na partida contra o Internacional em Porto Alegre, que a Helena também já falou sobre isso aqui no programa, não hoje. Foi ontem que ele passou por exames médicos quando chegou de viagem, como o Fernando Caetano relatou, ainda não tem o resultado, o diagnóstico, então. Então tem que aguardar. Então essa escalação do time do Palmeiras, provável, mas repetindo, com a grande dúvida ainda sobre o Dudu, capitão do time. E aí, se o Dudu não puder ser utilizado, eu imagino que o Cuca deva escalar o Keno. Né? Foi a substituição que ele fez no meio de semana contra o Internacional e é um cara que está acostumado a jogar naquele setor da equipe e ele entrou bem. Foi um dos poucos jogadores do Palmeiras, na minha opinião, que se destacou ou que se destacaram na partida contra o Internacional, na derrota com classificação do Palmeiras agora no meio de semana. Então é isso, Fernando Caetano ao vivo. Daqui a pouco você volta aqui no Boa Tarde Fox. Da próxima entrada você vai estar lá acompanhando o treino, Caetano? Olha, espero que sim. Daqui 20 minutos, acho que vão autorizar a entrada da imprensa para acompanhar esse último treinamento. Último não, né? Penúltimo. Tem ainda sábado de preparação aí do Palmeiras para o jogo de domingo no Allianz Parque, Prieto. Então tá certo. Então daqui a 20 minutos tudo pode mudar. Obrigado, Caetano, pelas informações direto da Academia do Verdão.
Até mais, amigo. Da Academia do Palmeiras. Só um destaquezinho, esse dedinho. A mamãe me ensinou, quando eu quero perguntar alguma coisa, eu faço assim, eu tenho essa mania. O pessoal tá vendo, tá acompanhando aqui, acompanhou agora o Fernando Caetano mostrando os torcedores, você viu que os torcedores estavam fazendo assim, né? Então só pro pessoal falar, o que eles estavam fazendo? É por causa do Alô Mães. Estão sabendo que o Gabriel Jesus tá aí? É a comemoração do Gabriel Jesus, que ele manda lá pra Dona Vera, lá pra mãe dele, comemoração que ele fez com a seleção brasileira, que eu acho também que o Manchester City ele chegou a comemorar, né? Fazendo Ele continua fazendo, até posta nas redes sociais, porque ele já tem uma tradição. Acaba o jogo, pode ser pelo Palmeiras, pelo Manchester City ou pela seleção, ele telefona para a mãe dele para ver como é que foi o desempenho dele, e quando ele não liga, a mãe dele já liga para ele para saber, ou para dar bronca, né, para falar o que ele deveria ter feito e não fez. E agora tira todas as dúvidas da gente aqui com relação ao time que vai para campo e acompanha aí o treino, o trabalho do Palmeiras, né, Caetano? É verdade, Preto. Agora de volta aqui à Academia de Futebol do Palmeiras, do lado de dentro, já na parte final do treinamento do Palmeiras, preparação aí para o jogo de domingo contra o Atlético Mineiro no Allianz Parque. E aquilo que a gente dizia, viu, Preto? O treinamento, na verdade, foi fechado, muito clima de mistério na escalação do Palmeiras. O Cuca escondendo aí o jogo sobre o time titular, a equipe que deve entrar em campo aí, o Michel tá passando aqui, é uma das opções também para esse Palmeiras contra o Atlético Mineiro. Então o Cuca, ele fechou a atividade, trabalhou o que era necessário, e aí quando os portões foram abertos, a nossa entrada autorizada, aí, Preto, é isso que vocês estão vendo aí em casa, já a parte final, os jogadores treinando finalizações, e fica aquele mistério, aquele suspense sobre o time titular do Palmeiras. O Dudu, que está se recuperando aí fisicamente de um problema na virilha, deve desfalcar o Palmeiras. Imagino até que por precaução o Cuca não vai utilizá-lo, deve guardar o Dudu para que não se agrave o problema. Uma outra dúvida, o Guerra, né, que também foi poupado pelo desgaste físico contra o Internacional. Quando a nossa entrada foi liberada, a gente não viu o Guerra também em campo. Então a gente também não sabe se o venezuelano terá ou não condições de jogo. E daqui a pouco, Prieto, nós teremos a entrevista coletiva do técnico Cuca. E aí os repórteres com certeza vão fazer várias perguntas para tentar decifrar, descobrir a escalação da equipe titular do Palmeiras para o jogo contra o Atlético Mineiro, Prieto. Perfeitamente. Então daqui a pouco a gente vai acompanhar aqui no Boa Tarde Fox o Cuca falando no microfone Fox Sports a respeito desse clássico que o Palmeiras tem pela frente. É o Roger Guedes que está aí treinando cobrança de falta? Né? Vamos ver. As tatuagens do cabelo a primeira ele jogou para fora, a primeira que nós vimos, lá vai ele. Pé direito, bateu por cobertura, tirando da barreira e o goleiro pegando Roger Guedes. Eu me lembro de ter visto o Marcos Assunção treinando faltas aí, era um negócio fora de série. Ele colocava com a mão a bola, Nossa Senhora. Batia demais. A gente viu agora há pouco o Luan passando, né? O Luan que tá treinando o zagueiro, já. Né? O zagueiro que se recuperou então de uma lesão, voltou, ainda não foi apresentado, né, Fernando Caetano? Não, oficialmente ainda não. O Luan está em fase final de recuperação física. Zagueiro que vem aí para reforçar o elenco do Palmeiras. Ainda não foi apresentado oficialmente. Também não tem uma previsão aí para quando ele deva ficar à disposição do técnico Cuca. Com relação aos ingressos, viu, Preto? 30 mil ingressos já vendidos antecipadamente, só restam entradas para os setores atrás dos gols e também nas cadeiras centrais. Apesar do momento aí instável do Palmeiras, né, que oscila boas e más apresentações, o time, pelo nível de investimento que foi feito, ainda não convenceu nessa temporada, mas a torcida está sim animada e vai empurrar aí a equipe em busca da recuperação no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Aí a gente vê aí, ó, trabalho dos goleiros, o Jailson, o Fernando Praz, enfim, treinamento quase no final e muita expectativa pela entrevista daqui a pouco do técnico Cuca. Fernando Caetano, uma pergunta para você que está acompanhando aí o treino ao vivo na Academia do Palmeiras. A propósito, ouviu de alguma boca
Diego Tardelli, alguma coisa ou não? Não ouvimos nada sobre o assunto Diego Tardelli. Pelo menos esse nome não foi comentado aqui no Palmeiras, não. Vamos perguntar pro Cuca, né? O que ele acha do Diego Tardelli. De repente o treinador do Palmeiras pode dar alguma pista. Mas tá difícil descobrir o jogo do Cuca, que ele tem escondido sempre muito bem, viu, Preto? Caetano, é que tá no ar já. Isso, aí a postagem do Tardelli. O desembarque do Diego Tardelli. Essa chegada é em São Paulo, gente? É Guarulhos. São Paulo? Guarulhos? Então tá aí, olha, o pouso do avião trazendo Diego Tardelli para o Brasil e aterrissando em São Paulo. Então, não é a classe econômica que ele tá, né? Não, e nesse momento ele não poderia estar com o celular ligado, né? Mas tudo bem. Mas isso aí pode ser monitor do próprio avião. Exatamente, né? Que tem uma câmera que mostra ali para quem tá dentro. No momento do pouso. O Preto. Avião, isso. Oi, Caetano, diga. Não, agora tem o detalhe, né? O Cuca, nas entrevistas, ele tem declarado abertamente que o Palmeiras está atrás, sim, de um atacante, de um centroavante. É claro que o Borja chegou a peso de ouro, o jogador colombiano ainda não mostrou o que veio, começou bem, agora teve uma queda. E isso tem, né, incomodado um pouco o treinador do Palmeiras, que está pedindo sim o reforço para o ataque. Será que é o Diego Tardelli, Preto? Ô Caetano, aqui, né? Caetano, e uma pergunta boa para o Cuca também é por que ele não tem utilizado o Rafael Veiga e Johan? São jogadores que poderiam ser substitutos, por exemplo, do Guerra, que não atuou no meio de semana, ele optou por colocar o Jean ali no meio. O Johan foi até um pedido do Cuca, ele ainda estava no Palmeiras quando o Palmeiras acertou a contratação dele. O Rafael Veiga foi destaque do Curitiba no ano passado e ele recentemente disse que o Moisés é um jogador insubstituível. O Guerra foi contratado para concorrer com o Moisés, só que na ausência dos dois, ele não tem utilizado esses outros jogadores de meio campo. Então fica até a minha dúvida também, o que está acontecendo com esses jogadores que estão sempre no banco de reservas, mas não são aproveitados pelo técnico Cuca, né, Caetano? É verdade, ô Ribeirão, boa questão. Eu vou até fazer essa pergunta para o Cuca na entrevista coletiva, porque o Jean, que atuou improvisado no meio-campo, convenhamos, contra o São Paulo e também contra o Internacional, o Jean não foi bem, né? Ele acabou deixando um pouquinho a desejar e na lateral direita jogou o Fabiano, né? Então, tem outras opções, como você lembrou aí no elenco, o Rafael Veiga, o Johan, que veio da Chapecoense, indicado pelo Cuca. Então, realmente é um elenco muito, muito qualificado, né? São muitas opções. E eu vou fazer esse questionamento para o Cuca, sim, sobre esses jogadores que não têm sido aproveitados, viu, Ribeirão? Tá certo. Então, Fernando Caetano, as informações pra gente. Já voltaremos para a Academia do Palmeiras para ouvir o técnico Cuca falando no microfone Fox Sports. Obrigado, Caetano. Até já.